E aí, galera, estamos numa discussão bacana agora sobre a possibilidade do judiciário intervir na nomeação da ministra do Trabalho, né? O assunto Cristiane Brasil é o assunto do momento e eu venho explicar para vocês que a decisão do TRF é uma decisão equivocada, tá? Vamos lá, vamos entender por que eu estou dizendo isso para vocês. A Cristiane Brasil será uma boa ministra do Trabalho? Eu não faço a menor ideia. Eu não sabia nem que essa senhora existia antes do dia em que ela foi nomeada, tá? Então eu não tenho nenhuma noção e não pesquisei acerca da qualidade do trabalho dela. Menor noção, tenho menor noção. Né? A minha discussão aqui não é política, não diz respeito à discricionariedade, se ela vai ser boa, se ela vai ser ruim. A questão é o seguinte, o cargo de ministro de Estado é um cargo em comissão. E diz o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, que os cargos em comissão são cargos de livre nomeação, ou seja, a escolha de nomeação de um servidor comissionado, ela é livre, inclusive de motivação. O servidor público é nomeado para exercer um cargo em comissão e não há necessidade de justificativa da razão pela qual foi escolhida aquela pessoa e não aquela outra, porque os cargos em comissão dependem da confiança direta da autoridade nomeante. Existem alguns limites, claro, nepotismo, né, é um dos limites, obviamente, desvios de finalidade, se você consegue comprovar que a intenção dele de nomear aquela pessoa é uma intenção escusa e não de atender ao interesse público, mas não existe nenhuma restrição à assunção do cargo de ministro do Trabalho de uma pessoa que tenha uma ação trabalhista contra ela, ainda que uma condenação trabalhista contra ela. Assim como o ministro da Educação, ele pode não ter pós-doutorado, assim como o ministro da Saúde pode estar doente, né, no momento que assumiu o cargo. Porque a ideia é a atividade e a gestão dela, a competência dela para a gestão do ministério e não a relação pessoal dela com qualquer empregado. Nós não estamos tratando dela enquanto empregadora, e sim enquanto ministra de Trabalho. A nomeação desse cargo depende de uma análise de discricionariedade e conveniência, e a não ser que houvesse uma violação ao princípio da razoabilidade, essa nomeação não poderia ser parada pela jurisprudência, pela decisão do TRF, né? Primeiro a gente teve a decisão do juiz singular e depois o TRF. A decisão é invasão de mérito, tá? Infelizmente, e eu repito, não estou aqui defendendo nem o governo Temer, nem a nomeação da Cristiane Brasil, mas estou defendendo a independência dos poderes. E o Poder Judiciário não pode intervir, não pode determinar se a ministra do Trabalho tem condições de exercer a função dela, tá? Assim como se ele nomeasse o ministro da Saúde que tivesse uma doença, esse ministro da Saúde poderia ser ministro da Saúde mesmo tendo uma doença. Assim como o ministro da Defesa não precisa ser ex-guerrilheiro. Assim como o ministro da Cultura não precisa ser um sujeito que seja tão culto na área. Enfim, a ideia é de que a gestão do ministério vai gerar a necessidade dela se equipar com pessoas qualificadas para exercerem a atividade dela. Não é possível. O argumento pelo qual a nomeação dela foi suspensa é um argumento que não tem previsão legal ou constitucional, certo? É isso. Até a próxima.